Somos recebidos por um continente de descuido e preguiça. Aqui você pode subir de nível sem fazer nada. O espadachim deita, a espada balança sozinha. O mestre dos venenos fica por aí enquanto os próprios insetos venenosos descobrem qual deles é mais forte. Uma maga descontraída para quem a magia faz tudo, basta ela dar a ordem. O sistema pode se responsabilizar por aumentar o seu nível, permitindo que quem segue o destino abandone alguns jogos e jogue outros. Os jogos no continente também são extremamente simples. Você não precisa fazer nada, todas as masmorras serão limpas e as tarefas diárias serão concluídas. Todos os anos no continente há competições onde é escolhido o preguiçoso mais preguiçoso. Mas o personagem principal está acostumado a conseguir tudo sozinho. Sua magia é tão forte que com apenas um olhar ele pode destruir uma nave alienígena. Súditos leais apoiam seu mestre e estão prontos para segui-lo até os confins da Terra. Mas vale a pena contar toda essa história desde o início, quando o espírito do personagem principal caiu neste estranho mundo novo. Mesmo tendo acabado no corpo de um fraco, ele ainda decide aprender algumas dúzias de habilidades primeiro. Mas seu zelo é frustrado pela empregada Megan, lembrando-lhe que o dono tem coisas mais importantes para fazer. As criadas fazem tudo o que é necessário para o patrão, vestem-no, apertam-lhe o cinto e alimentam-no com uma colher. E a segunda coisa, mais importante, é aproveitar a vida, se divertir e não se estressar. Mas mesmo tudo isso não pode deter o personagem principal. Ele está tentando fazer alguma coisa, quer treinar. Megan não entende seu mestre, porque ele não pode fazer nada. Por que esses treinamentos? Mas o fato é que o superpoder do personagem principal é nunca ser preguiçoso. Outrora capitão de um navio de guerra, agora está deitado na neve, está em outro corpo e não entende o que está acontecendo. Ele sente que está prestes a morrer, com as últimas forças rasteja até a beira da água. O personagem principal não reconhece seu reflexo, ele se encontra em outro mundo, agora seu nome é Douglas Taylor. Douglas é o filho mais velho das águas profundas. Desde criança foi cuidado por empregadas domésticas e gostava de descuidos, mas hoje sua vida terminou sob uma avalanche. Mas se ele foi morto por uma avalanche, então por que há cicatrizes de animais selvagens em seu corpo? De qualquer forma, Douglas decide primeiro curar seu corpo. Felizmente suas habilidades permaneceram com ele. O personagem principal decide usar magia de cura, encontra o elemento madeira e decide qual feitiço de cura básico usar, mas ele não tem mana suficiente. Ele ainda guarda lembranças do ataque alienígena à nave, com quem entrou em batalha. Talvez devido à ativação de todas as 10 escolas de magia, ele foi transportado para outra dimensão. Douglas percebe que precisa economizar maná e usar as 10 escolas de magia novamente, talvez então ele retorne. Um coelhinho fofo aparece na área, ele percebe um inseto, que começa a perseguir, mas o coelho não estava destinado a alcançar sua presa. Uma enorme pata de animal apareceu acima dele e esmagou instantaneamente o pequeno animal. A fera claramente não está feliz, a caçada está quase acabando e ele só precisa de uma vítima. Caminhando por um caminho nevado, ele avista Douglas e percebe que hoje haverá feriado em sua rua. Enquanto isso, o personagem principal pegou um peixe no buraco e curou todas as suas feridas, deixando-o com apenas 1000 pontos de maná. Ele teria que gastar mais metade de seus pontos para fritar o peixe, então decidiu comê-lo cru. No momento em que o herói decide festejar com sua presa, um enorme monstro com um machado já está pairando sobre ele no ar. Taylor consegue perceber o inimigo com o canto do olho, se vira e o revida com um rabo de peixe. O monstro congela, sem entender como sua presa acabou sendo tão rápida, é simplesmente incrível. Douglas está em estado de choque, teve sorte de, enquanto pescava, usar a magia do vento, o que aumentou sua agilidade. Ouve-se um barulho e o herói fica sozinho, um monstro enorme, como se tivesse desaparecido no ar. Na verdade, o monstro se transformou em um pequeno animal e está fugindo. Ele deve retornar ao mundo dos demônios e denunciar o agressor aos mais velhos. Sr. Taylor acha que monstros como seu rival poderiam ter deixado essas mesmas feridas em seu corpo, e entende que é necessário encontrar abrigo. Ele lembra que as empregadas estão esperando por ele no sopé da montanha, ele precisa encontrá-las e ir para casa. Mas primeiro, Douglas ativa o elemento metal, que afeta o dano físico. Isso pode acontecer se alguém decidir atacá-lo. O elemento metal é ativado em 10% e ajudará o herói a descobrir a habilidade do corpo do urso, que aumenta a força e a resistência. Ao mesmo tempo, na encosta da montanha, a empregada Megan verifica as horas e pensa que Rudolph já comeu e voltou ao mundo dos demônios. Ela anuncia que o assunto está encerrado e diz que terá que contar a história de como seu mestre morreu em um acidente.
Megan olha para o monte de neve onde Emma e Amber estão rolando de tanto rir, imaginando que elas estão olhando, o que as faz rir tanto. Virando-se, eles dizem a ela que estão reconsiderando como seu mestre foi morto. No vídeo, Douglas foge do monstro com outras pessoas e implora em lágrimas às suas criadas que venham em seu auxílio e o salvem. Os servos sentem um pouco de pena de Douglas, pois o criaram desde criança, mas se não o tivessem vendido, eles próprios teriam sido mortos. O personagem principal está deitado em um penhasco, embaixo dele a neve ficou com uma cor carmesim escura, ele ainda pede ajuda, não tem forças para lutar contra um demônio de nível médio. Ao telefone, eles veem seu mestre voando de um penhasco e, no mesmo momento, uma voz familiar os chama. Seu mestre, com boa saúde e ileso, fica diante deles e ordena que voltem para casa juntos. Há 1000 anos, os demônios tomaram o poder no continente e escravizaram outros povos, chamando-os de preguiçosos. Quanto mais preguiçosa era a criatura, maior era seu nível e mais saborosa parecia aos demônios. A tarefa dos demônios de baixo nível era criar pessoas preguiçosas e apresentá-las como presentes aos demônios de nível médio. Depois que um demônio de nível médio come uma pessoa preguiçosa, aparece no noticiário um anúncio sobre um acidente, seja um tsunami, uma avalanche ou um furacão que acidentalmente matou a pessoa preguiçosa. Os demônios superiores fingiam ser deuses, obrigando as pessoas a se tornarem preguiçosas, e todos os anos escolhem vários deles, declarando-os sacerdotes. Na verdade eles os comem. Os servos da família das águas profundas deveriam alimentar o demônio com seu mestre, mas houve um pequeno erro e agora eles estão voltando para casa juntos. Enquanto Douglas está sentado à mesa e insatisfeito com sua comida, pensamentos giram na cabeça dos criados sobre como ele conseguiu escapar e por que voltou parecendo mais forte do que antes. Amber sugere que o proprietário suba a montanha novamente amanhã. Sua única chance de sobreviver é pedir ao demônio Rudolph que volte para buscar Douglas. O personagem principal conta que quase foi morto no topo da montanha. A própria Emma já está pensando em matar o dono e arrastar o cadáver, e Megan está pensando que esta é apenas a primeira missão deles, que já exige que eles matemática. Amber usa todo o seu talento de atuação e tenta convencer o dono de que ele sonhou com todos esses monstros e que é muito seguro nas montanhas. Mas ele apenas observa sarcasticamente que, na opinião dela, ele dormiu tão bem sob a avalanche que começou a imaginar monstros. Emma e Megan observam enquanto sua colega tenta com todas as suas forças examinar o mestre e finge estar preocupada com sua condição. Amber lamenta ter que se separar do cavalheiro com um corpo tão lindo. Emma está infeliz e quer que eles gastem suas energias em um plano de assassinato. Ela percebe que Douglas agora sabe sobre os demônios lá fora e não será fácil para eles causarem um acidente. Megan lamenta que eles o tenham eliminado com muita frequência e, por causa disso, ele pudesse se tornar mais forte. As meninas decidiram empurrar todo o trabalho sujo para ela e oferecer-lhe para matar Douglas, e elas vão encobri-la. Na TV, o apresentador transmite notícias sobre uma avalanche e 10 pessoas desaparecidas. Douglas fica na banheira ouvindo essa notícia, e pensa que esse mundo não é muito diferente de onde ele veio. Ele fica preocupado com a questão de por que nada está sendo feito em relação aos monstros. Sr. Taylor suspeita que os monstros aqui não são apenas ignorados, como se ninguém soubesse sobre eles. Mas isso não é tão importante agora, ele deve treinar enquanto tem oportunidade. Ele precisa acumular uma quantidade suficientemente grande de maná para poder retornar ao seu mundo. Megan está observando tudo isso, ela não entende por que ele está em poses diferentes. Ela elaborou um plano para armar um assassinato. A imagem deveria parecer que Douglas escorregou no sabonete e bateu a cabeça. Em sua cabeça, a criada já imagina como ela brinca chorosa com a tristeza de sua morte, mas na verdade, após o funeral, o corpo pode ser entregue a Rudolph. Depois de comparar todos os fatores de desenvolvimento bem-sucedido, ela decide dar vida ao seu plano. Ao se despedir de seu mestre, ela joga aos pés dele um sabonete escorregadio, no qual ele escorrega com sucesso. Voando para baixo, Douglas entra em pânico. Agora ele está muito forte. Se cair, poderá destruir a casa inteira, então decide direcionar a energia para as pernas. O herói notou uma janela aberta e voou direto para fora dela, de costas para trás, naquele momento em que Mega Alegre estava sob a janela. Após pousar, Douglas sente um objeto estranho embaixo dele. Levantando-se do chão, ele se vira e fica horrorizado com a imagem que vê. Sua empregada está deitada de bruços no chão, um rastro de sangue já se formou sob sua cabeça. A situação é deplorável, ele esmagou a infeliz com o corpo. Douglas direcionou muita mana para o elemento metal, o que tornou seu corpo muito poderoso.
Ele precisa redistribuir o maná no elemento madeira e na capacidade de devolver o espírito. Essas manipulações exigiram um grande suprimento de mana e, novamente, temos um fraco à nossa frente. Mas agora o mais importante é salvar Megan. O herói direciona toda a sua energia para ela. O espírito retorna ao corpo da infeliz menina. Ela acordou e respirou fundo, como se tivesse acordado de um longo sono. A menina ainda está muito fraca, mas o principal é que o ânimo dela ainda está aí. Douglas gastou muita energia e precisa descansar. Jogando Megan por cima do ombro, ele decide levá-la para seu quarto. Se a garota for encontrada caída na rua, ele terá problemas. Amber e Emma receberam um pacote com um bolo de jasmim. Elas ficam preocupadas porque a colega já se foi há muito tempo. Ao mesmo tempo notam uma luz acesa na sala do mestre. Emma está preocupada que o pai do cavalheiro volte logo, e eles têm pouco tempo. Abrindo a caixa, elas veem um bolo com um bilhete para Douglas de Yasmin dos Teens. As meninas decidem colocar veneno na sobremesa. A noiva dele mandou essa doçura. Pode ajudar nos planos das empregadas. Basta adicionar um ingrediente, uma pitada de pó especial, e Douglas ficará mais morto que um cadáver. O Sr. Taylor foi para seu quarto e colocou Megan debaixo das cobertas, para que ninguém a notasse. Ele congela de horror. A voz de sua empregada Emma é ouvida atrás dele, chamando-o para experimentar a sobremesa. Douglas manda deixá-lo perto da porta. Emma diz que o bolo é da noiva dele. Se ele não comer, Yasmin romperá o noivado. Pegando o prato na mão, ele imediatamente sentiu que a comida continha um veneno muito forte. Mas isso não o impediu. Douglas coloca a sobremesa inteira na boca. Seu destemor está em sua segunda habilidade do elemento madeira, que lhe permite quebrar qualquer veneno. Usando a purificação, ele quebrou e absorveu o veneno, o que só aumentou a quantidade de sua mana. Emma olha silenciosamente para dentro da sala. Ela não ouve nada e espera ver o cadáver do dono na sala. Douglas abre a porta abruptamente e pergunta se tem outra peça, enquanto a empregada voa para o chão. Ela não entende por que ele ainda está vivo e corre para a cozinha para pegar outro pedaço de bolo. Emma o subestimou. Talvez a garota tenha acrescentado uma dosagem muito pequena. Na opinião dela, o veneno só afetou seus músculos, então ele mudou de aparência. Mas ainda sobrou veneno no bolo. Não deve deixar vestígios perceptíveis. É preciso colocar ainda mais veneno. O mais rápido possível, ela trouxe os doces para o senhor. Em um segundo não sobrou nada no prato, e Douglas pediu mais. Depois de mais algumas dessas corridas, resta o último pedaço de bolo. Emma vai usar todo o veneno que lhe resta, vai mostrar do que os insetos são capazes. Ela pensa que mesmo que esta peça não acabe com ele, ela mesma morrerá. Vendo como Douglas come alegremente o último pedaço envenenado, a garota cai inconsciente no chão. Sr. Taylor não entende o que está acontecendo com suas empregadas. Talvez Emma esteja cansada demais correndo atrás do bolo. Na opinião dele, ela poderia apenas dizer que estava cansada. Ele poderia ir buscar uma sobremesa. Ele precisava de mais forças para recuperar o ânimo enquanto decidia carregar a garota para a cama. Ele quer que as empregadas parem de se machucar. Enquanto isso, debaixo do cobertor, além das orelhas de Megan, as antenas de Emma já estão de fora. Amber decide verificar como vão as coisas com seus amigos, para ver se ainda não o mataram. Olhando para dentro do quarto, ela, com sua voz doce e calma, resolve perguntar se seu dono está dormindo. Entrando na sala, ela e Douglas se olham silenciosamente, completamente perplexos. Os olhos de Amber se arregalaram de surpresa. Ela não tem ideia de para onde foram os músculos do mestre. A garota está tentando diligentemente entender o que aconteceu. Talvez seus companheiros o tenham esgotado a tal estado. Talvez ele ainda esteja vivo apenas graças ao seu poder de dragão. A empregada ainda lamenta que as meninas não a tenham convidado, pois ela é mestre em esgotar. Amber convida o senhor para pregar peças. Uma vez que até as súcubos tinham medo dela, com toda a confiança ela se dirige para a cama de Douglas, mas tropeça em um prato no chão e voa de cabeça para o pé da cama. Então a terceira empregada se encontra na cama do patrão, com uma enorme protuberância visível no topo da cabeça. Douglas decide fazer um balanço de hoje. Ele ficou sabendo da existência de monstros neste mundo, de notícias estranhas e de comida envenenada. Mas ele não se importa muito com isso. Seu objetivo principal continua sendo acumular maná e voltar. Seus amigos provavelmente estão preocupados com ele. Ele se sente fraco e decide continuar amanhã de manhã. Douglas também espera que as empregadas não dificultem mais sua vida. Olhando para as criadas adormecidas, ele percebe que depois de 20 anos de serviço no navio, esqueceu como são as meninas. Ele tem a oportunidade de observá-los de perto. Não tem barba, tem cabelos macios e pele macia e delicada.
Ele as compara à tripulação de seu navio. Em contraste, as meninas são puras, lindas, mas ao mesmo tempo parecem tão frágeis. Ele se enfia debaixo do cobertor com as empregadas e decide aproveitar esse momento, pois a partir de amanhã começará a evitá-las. É de manhã, Dona Yasmin chega na mansão e é recebida pelo pai de Douglas. O pai relata que, ao voltar das montanhas, o filho estava muito cansado. Yasmin, ao ouvir isso, entende o respeito que o pai trata o filho. Mas ela claramente não está de bom humor, porque a noiva dele chegou à porta e ele não consegue sair da cama. Para isso, o chefe da família apenas sorri e decide assumir que isso aconteceu devido à empolgação e expectativa de Yasmin por ele. O pai decide alegremente informar Douglas sobre a chegada de um convidado importante, mas ao entrar no quarto, viu o filho na cama, rodeado pelas criadas. Papai congelou de tanto choque, ele não entende o que seu filho fez. Batendo a porta rapidamente atrás de si, o pai tenta distrair Dona Yasmin para tomar chá, já que seu filho ainda está ocupado. Ela pede desculpas por não ter enviado uma carta para que a família Deepwater não ficasse perdida sobre os verdadeiros motivos de ela estar aqui. Afinal, ela não está aqui para tomar chá, a senhora veio aqui para romper o noivado. Yasmin dos Tines é filha da quinta família mais influente de todo o continente. O antigo dono do corpo de Douglas a cortejou por muito tempo para que pudesse se casar com ela. O chefe da família está tentando descobrir o que seu filho fez, ao que a raposa percebe que existem muitos desses fracos e ela não precisa de Douglas. Ela informa que hoje tem uma reunião com a família Darkar e pergunta se ele vai dissuadi-la. Mas, surpreendentemente, as mãos de seu noivo aparecem para fora da sala, começando a mandá-la embora e a desejar-lhe uma viagem de sucesso. O pai fica horrorizado, acha que o filho enlouqueceu e tenta justificá-lo, dizendo que Douglas está delirando. A raposa, em tom sedutor, começa a dizer o quanto o Sr. Taylor é atrevido, falando assim com sua amante. Douglas claramente não gosta da fala dela, não entende como o antigo dono do corpo aguentou e só quer tirá-la de lá o mais rápido possível. Ele decide irritá-la com o fim do relacionamento e pressiona a garota contra a parede com força. O personagem principal começa a dizer coisas desagradáveis sobre as cachorrinhas casaques e ameaça lamber Yasmin se ela não for embora. Dona dos Tines não entende o que está acontecendo com seu ex-amante, enquanto o pai de Douglas foge e bate na cabeça do filho com um vaso. Mas seu filho consegue agarrar o vaso com uma das mãos, ao mesmo tempo, derramar a água diretamente na cabeça de Yasmin. A menina fica molhada da cabeça aos pés e ouve as brigas dos parentes e tenta descobrir quem é o culpado. O chefe da família está tentando se redimir, quer que as empregadas levem roupas para a patroa e preparem algo como pedido de desculpas. Mas Douglas interrompe o pai e se oferece para não mandar embora os criados, mas para assumir a cozinha. Tirando pétalas de plantas da cabeça, Yasmin se pergunta por que seu noivo decide cozinhar ele mesmo a comida. Ela fica ofendida e não vai cair no suborno com comida. Ela decidiu não se casar com ele, precisa se lavar e sair daqui. Levando em conta a experiência passada na cozinha de suas empregadas, Douglas sugere que a partir de agora cozinhe em casa, pôs uma mesa inteira para a patroa. Agora a raposa está completamente confusa. Antes do seu escolhido misturar toda a comida no liquidificador e depois comer tudo que saiu, ele não se parece em nada com ele. Ela mal consegue conter a boca para não babar. Os pratos que Douglas preparou para ela parecem tão apetitosos. Ele a convida para experimentar suas criações culinárias, mas tome cuidado porque a comida ainda está quente. A raposa decide dar uma chance à sua culinária, já que ele cozinha o dia todo. Que assim seja, ela vai tentar. Depois de provar esta comida, ela fica extremamente encantada. Há muito tempo que não sentia um sabor tão rico. Apesar de todas as brigas, ela esvaziou os pratos da mesa, um após o outro. Douglas não gosta disso, porque a princípio ela recusou, e agora ela está comendo há 3 horas sem parar, então você vê, não vai sobrar nada para as criadas dele. Depois de dar mais uma mordida na carne, Yasmin explica que decidiu encerrar o noivado por causa dos passeios frequentes dele com as empregadas, pois se ele anda muito diminui seu nível. Ela preferiria uma vida onde eles ficassem em casa o dia todo e comessem comidas deliciosas. Mas a personagem principal não consegue mais ver como ela come sem parar e tira as bandejas com os pratos restantes e os leva para as empregadas. Yasmin está descontente com o rumo dos acontecimentos. Dona dos Tines não entende por que o cara que uma vez correu atrás dela trata as empregadas tão bem. Ao entrar no quarto, a raposa se surpreendeu. 3 empregadas adormecidas estavam espalhadas na cama, e Douglas explicou calmamente que ontem brincaram a noite toda e talvez as meninas estivessem com muita fome pela manhã.
Com os olhos arregalados e cheios de raiva, ela pergunta se o Sr. Taylor realmente não quer sair com ela. A menina fica insatisfeita e com raiva começa a explicar que os criados existem para servir, e não para brincar com eles e muito menos cozinhar para eles. Abrindo ligeiramente os olhos, Megan vê, sonolenta, seu mestre brigando com a senhora dos Tines. A personagem principal coloca calmamente uma bandeja de comida na cama e observa que, como quer romper o noivado, agora eles não são ninguém um para o outro. E agora a forma como ele trata seus servos não a preocupa. Ao ouvir tais palavras, Yasmin fica chocada com suas palavras. Olhando a situação de fora, a empregada presume que o dono está brigando com a noiva por causa deles. A Raposo lembra que durante 40 anos ele foi um dos dragões mais preguiçosos, chegando ao 8º nível, mas então as criadas começaram a entretê-lo e foi a isso que isso levou. Megan fecha os olhos novamente e lembra que elas começaram a se divertir mais porque estavam cansadas de ficar sentadas em casa o dia todo. Yasmin continua pressionando, pois se o escolhido tiver um nível baixo, eles não poderão ficar juntos, então ela decidiu romper o noivado. Mas agora, tendo visto suas habilidades na cozinha e nas tarefas domésticas, ele se tornou muito mais interessante do que parecia antes. E a raposa decide não rescindir o acordo por enquanto, mas para observá-lo, Douglas continua seguindo a linha do péssimo escolhido que é. Ela decide que é tudo por causa das empregadas e já vai para a cama queimar esse novelo de cobras. Mas as empregadas não têm medo dessas ameaças, podem usar isso a seu favor, só precisam arrumar tudo para que Dona dos Tines queime o dono. Eles só querem cooperar e começar a agir, mas naquele momento uma figura masculina voa rapidamente em direção a Megan. Nesse mesmo segundo, toda a comida que está na cama voa para os lados, o peixe frito e o dim-sum vão parar no ar. Douglas abraça gentilmente a garota, e pensamentos estão girando em sua cabeça de que somente matando suas criadas eles poderão completar o negócio, mas em seus braços ela começa a sentir algo por ele. Megan fica chocada e, retribuindo o abraço, pergunta se está tudo bem com ele. Ele a acalma, dizendo que está tudo bem. Douglas usou um escudo de gelo para se proteger do fogo. A empregada entende que a magia do fogo da Senhora dos Tines é muito forte, e seu mestre simplesmente não quer que eles se preocupem e suporta a dor. A própria Yasmin ficou muito assustada e correu até o cara, tentando se desculpar e saber se estava tudo bem. Mas Megan não permitiu que ela se aproximasse e deu um tapa forte na raposa. A menina declara com raiva que a família Taylor não está mais ligada à família dos Tines e que a raposa não tem mais o direito de interferir em seus assuntos. Yasmin deu alguns passos para trás e congelou, tocando sua bochecha escarlate e ardente. Ela afirma com tristeza o fato de que seu noivo uma vez fez tudo isso por causa das criadas. Virando-se, Yasmin dirigiu-se à porta, abanando o rabo, e despediu-se secamente de Douglas Taylor. O personagem principal pode finalmente expirar. Essa raposa chata foi embora e as criadas começaram a comer. O chefe da família se pergunta para onde a Senhora dos Tines está indo, porque suas roupas ainda estão lavadas ou ela irá buscá-las na próxima visita. Yasmin diz que não haverá próxima vez e entrega a ele um acordo de dissolução de noivado que requer apenas sua assinatura. O pai tenta amenizar as coisas e diz que quanto mais os noivos brigam, mais forte é o amor e a convida a pensar novamente. Mas a senhora não concorda, já foi um casamento de conveniência, de que tipo de amor podemos falar? Ao sair de casa, ela percebe a caixa do bolo que havia enviado anteriormente para Douglas. Era um bolo comum, mas para irritar o noivo ela colocou veneno nele. Yasmin acha que essa foi a gota d'água para ele. Mas ela percebe com horror que o bolo inteiro foi comido. É óbvio que estava envenenado, ninguém se atreveria a experimentar. Saber que ele comeu até a última migalha do bolo dela faz seu coração bater mais rápido. O pai de Douglas segura nas mãos, entre lágrimas, o papel do rompimento do noivado, lamentando que eles nunca se tornarão uma família influente. Ele estava prestes a assinar o documento quando de repente sentiu o calor do fogo em si mesmo. O papel pegou fogo instantaneamente e se quebrou em pedaços. O pai entra em pânico e não entende o que a Senhora dos Tines está fazendo. Ela anunciou que a partir de hoje o contrato de casamento foi cancelado. Afinal, agora ela decidiu conquistar Douglas a qualquer custo, sem a ajuda da família. Voltando ao mundo dos demônios, Rudolph dá desculpas e o preguiçoso o derrotou com um esqueleto de peixe. Ele ainda teve que deixar seu corpo para sobreviver. Rudolph pensa que outro demônio chamado Jim Weber está se virando e rindo dele. Jim o lembra que ele é um dos líderes dos demônios e deve manter suas emoções sob controle. Mas mesmo tendo mencionado todos os seus trajes, ele não consegue conter sua rir do absurdo desta história.
Ele humilha Rudolph, lembrando-lhe que ele é o mais fraco dos quatro, mas também é um demônio de nível médio, e que pena que sua comida o derrotou. Dee já mandou às empregadas uma ordem para matar o dragão, mas Rudolph vai pagar. O demônio agradece pela generosidade e diz que ele mesmo fará sushi com esse cara. Ao mesmo tempo, Douglas continua a criar obras-primas culinárias na cozinha. As empregadas ficam encantadas com seus pratos, mas ficam perplexas quando seu patrão aprendeu a cozinhar daquele jeito. Mas a refeição deles é interrompida por Yasmin. Ela entrou por baixo das janelas da casa e tenta com todas as suas forças atrair a atenção de Douglas. Sr. Taylor vai até a janela com uma cesta. Megan se oferece para sair para que a raposa bata nela e se acalme. Yasmin diz que se o noivo gosta tanto de passear, então eles podem passear com ele. Douglas se inclina para fora da janela e abaixa uma cesta presa a uma corda direto para ela. Para a surpresa da senhora dos Teens, a cesta contém alimentos que exalam aromas agradáveis. O herói diz a ela que se ela for o sol e sair daqui, receberá este bolo perfumado. Yasmin está muito infeliz. Douglas acha mesmo que pode suborná-la com isso. Mas ele pega o pão achatado e promete voltar na hora do almoço. O herói já pensa que a raposa vem aqui só para comer. Algo parou Yasmin e ela voltou para a cesta, perguntando-se se um pão achatado seria suficiente para ela. Ela cora um pouco e fica sem graça, colocando parte do casaco de pele na cesta. A raposa sorri docemente e pisca para Douglas, dizendo que esse assado é para ele. Tendo recebido um presente tão incomum, o personagem principal começa a pensar que Yasmin não é tão ruim assim. Amber, entretanto, pergunta a Megan se eles continuarão tentando matar seu mestre. Tendo ouvido tal pergunta de sua amiga, ela com raiva joga um pão achatado meio comido nela, do qual ela se esquiva com sucesso. Douglas pega o prato voador e repreende as meninas para não brincarem com a comida. Megan pede desculpas e diz que ele escapou sozinho. Emma sutilmente lembra a Megan que seu mestre é apenas comida. Enquanto o cavaleiro treina, a garota tenta se convencer de que ele é apenas alimento para demônios e nada mais. Ainda há uma mensagem no telefone que ela queria enviar para Rudolph, dizendo que eles estavam errados e estão prontos para aceitar o castigo. Ela deveria reescrever de alguma forma diferente. O demônio pode punir Emma e Amber, já que elas são um time. Mas em vez disso, Megan simplesmente apaga a mensagem. De qualquer forma, Rudolph não escreve há 2 dias e vai esperar mais um pouco. Mas a alegria durou pouco. Uma nova mensagem chegou ao telefone. Ao abri-la, a menina ficou horrorizada. Anexada à mensagem está uma foto de Douglas, com ordem para todas as empregadas matarem imediatamente o homem da foto e entregarem seu cadáver a Rudolph, em troca de uma recompensa. A mensagem também chegou a uma empregada doméstica de alto nível, que, ao ver o prêmio, se interessou pelo assunto, pois por tal valor uma empregada doméstica de nível iniciante teria que trabalhar 10 anos. A empregada da raposa informa a ela a localização de Douglas e diz que ele tem 3 empregadas. Esse fato surpreende a empregada. Por que não o matam? Ela é oferecida para cooperar e matar Douglas Taylor juntos, e então dividir a recompensa. A empregada pensa que pode semear a discórdia entre eles e é isso que ela faz de melhor. A empregada corre em busca de seu patrão, Thomas Smith, para lhe relatar a mensagem que recebeu. Uma sereia majestosa aparece diante dela. A empregada relata que sua namorada foi roubada. O servo relata ao patrão que sua namorada foi roubada por Douglas Taylor, e seu escolhido o está traindo. Mas, para a surpresa da empregada, o Sr. Smith não entende de qual garota ele está falando. O servo tem palpites na cabeça de que no momento está pensando que viu alguma garota há algum tempo, mas não se lembra dos detalhes. Ela lembra ao senhor que a convidada de ontem foi Yasmin dos Teens, com quem discutiram o próximo casamento. Thomas arranca o telefone das mãos da empregada e se lembra de Yasmin, cuja empregada queria arrancar seus rabos e usá-los como lenços. Os servos estão com raiva porque Douglas ousou roubar sua noiva. Ele definitivamente precisa aprender uma lição sobre isso, com a qual o Sr. Smith concorda. Ela o convida para dar um passeio, pois se ele matar Douglas por engano, ela poderá completar a tarefa e receber uma recompensa. Megan está tentando tirar seu mestre de casa, argumentando que eles querem matá-lo. O personagem principal tenta arrancar a perna do abraço da empregada, sem entender se as declarações da menina são sérias. Quando questionada sobre quem quer matá-lo, Amber responde, dizendo que estão caçando ele e todas as empregadas, inclusive elas, querem acabar com ele. Megan ataca seu colega, mas ela não entende mais o sentido de esconder isso. Douglas entende que as pessoas são criadas para alimentar demônios,
Amber diz que não conseguiram engordá-lo, então o venderam para um demônio de nível médio, ao mesmo tempo que começam a culpar um ao outro pelo fracasso. Eles tiveram que deixá-lo nas montanhas, onde Rudolph deveria comer o personagem principal. Sr. Taylor pergunta às empregadas como melhorar a preguiça e se tornar padre. Ao que Amber e Emma, dispondo a roupa de cama, aconselham-no apenas deitar-se e não se mexer, de preferência com o telefone. Deita-se no tapete, seguindo as instruções dos seus criados, aconselhando-o a brincar ao telefone e dormir, virando-se ocasionalmente de lado. Eles jogam batatas fritas e biscoitos nele, mesmo que não sejam tão saborosos quanto o que ele cozinha, mas também servem. Douglas acha esses treinos muito estranhos, mas como férias normais. Não acredito que seja importante olhar para o celular durante o treino. Aparece na tela um artigo sobre espadas, que não dá detalhes. O personagem principal fica confuso, não entende que bobagens estão lhe mostrando e decide procurar outros artigos. Uma linda professora aparece na tela, ensinando como fazer venenos, oferecendo-se para criar um rei inseto. Ela demonstra como jogar a toxina em uma tigela com vários insetos, revela o bug principal. E pegando um besouro na mão, ela o apresenta como o rei dos insetos. Esse vídeo também não agradou ao mestre. Douglas pergunta a Megan se há algo útil aqui. Ela recomenda que ele digite 999 na busca por preguiçosos. O canal mostra o vencedor dos preguiçosos, que é aplaudido por todos os telespectadores e chamado de campeão. O personagem principal não consegue acreditar na lógica. Quanto mais preguiçoso você for, maior será o nível. Megan confirma essa teoria e lembra que seu nível caiu de 8 para 4. A empregada conta que todos os seus colegas receberam mensagens sobre a caçada a ele e dá conselhos para fugir daqui. Mas Douglas não tem pressa e se pergunta o que acontecerá com seu servo se ele for embora. Afinal, ele entende perfeitamente que os demônios não vão deixar as meninas irem em paz. Megan olha para o chão e pergunta ao proprietário se ele está zangado com eles por tentarem matá-lo. O personagem principal não guarda rancor deles, eles estavam apenas cumprindo ordens. Ele acha mais engraçado por causa das tentativas deles. Amber entende por que Megan gostava tanto de Douglas, e Emma pondera o que deveriam fazer agora. Por causa da caçada declarada, as outras empregadas logo estarão aqui. Um plano surgiu na cabeça do Sr. Taylor. Os demônios prometeram uma recompensa, mas não especificaram que precisavam de um cadáver inteiro. Começam os preparativos. Douglas faz Emma vomitar enquanto as outras empregadas cobrem o nariz de desgosto. O personagem principal acha que precisa jogar os cabelos e as unhas nessa mistura, e contar às empregadas que o mataram. Megan não acha que a versão onde o vomitam até a morte seja convincente. O plano deles é interrompido pelos gritos da empregada do Sr. Smith chegando ao local, gritando sobre a noiva roubada. O pai de Douglas a encontra na porta e quer entender a situação, mas a empregada o interrompe. Ela quer ver o filho e lutará com ele até a morte. Megan reconhece uma serva da família Smith, chamada Tori Greney. Ela assume que tudo isso está armado para o assassinato de Douglas. A situação é desagradável, pois os Smiths são a terceira família mais poderosa e não devem ser subestimados. Sr. Taylor quer saber se é possível com seu nível atual derrotar o inimigo. A garota responde que eles não têm chance contra ele. Percebendo que a tarefa não é fácil, o personagem principal manda suas criadas filmarem tudo. Ele usa magia e começa a se dividir em dois. Amber é surpreendida pelo aparecimento de um segundo dono. Mas este é apenas um clone, que de acordo com o plano será morto pelo raio do Sr. Smith, e então seu servo terá que levar a mistura preparada aos demônios como prova. Tori continua a gritar e desafiar o filho das águas profundas para um duelo enquanto seu pai implora para poupar seu filho. Finalmente, sua vítima aparece diante dela, pelo assassinato de quem ela tem direito a uma grande recompensa. Ela não consegue acreditar no que vê e tenta acalmar o pai, que grita para o filho fugir. Douglas Taylor se curva diante dela e diz calmamente que veio para morrer. A empregada não entende a calma do inimigo, enquanto o chefe da família ainda tenta implorar seu perdão. E o personagem principal atrai deliberadamente sua atenção, perguntando por que ela ainda não acabou com ele. Smith não quer lutar contra o garoto porque ele parece muito fraco, mas Tori tem certeza de que o inimigo está fingindo deliberadamente. Enquanto o clone permanece pacificamente e repete frases memorizadas, Douglas ordena que Megan ajude a irritar o senhor. Megan também guarda rancor de Thomas. Ele é um canalha e ela sabe quantas empregadas se suicidaram por causa dele. Finalmente, a habilidade de controlar o clone é ativada, e eles podem gritar através dela. O clone grita que Thomas é um mulherengo e garanhão. Tori é engraçado com suas afirmações.
Ele simplesmente tem ciúmes de sua dona, que tem um nível de preguiça maior e garotas mais que suficientes. Megan continua furiosa com Thomas através do clone, mas é interceptada por Emma. O clone diz em tom calmo que o Sr. Smith é um caso perdido e sua boceta é pequena. Isso fere o orgulho do Sr. Thomas, porque ele começa a disparar seus raios em todas as direções, perguntando como ele sabia disso. Saindo de sua concha, ele se levanta, ameaçando matar todos aqui. Todos os cúmplices olham para Emma, que tenta se justificar dizendo que não queria isso, mas simplesmente planejou enfurecê-lo. Mas isso não importa mais porque o plano deles foi um sucesso. Thomas voa em direção ao clone de Douglas, tentando incinerá-lo. Relâmpagos piscam ao lado da duplicata. Após tal golpe ela deve virar pó. Ao mesmo tempo, Yasmin tenta sair. Ela estava trancada em casa por medida de segurança, mas em seu celular viu uma transmissão de como eles estavam tentando matar Douglas. A garota presume que Thomas veio se vingar de seu escolhido porque ela o recusou ontem. Ela entende que a família Smith é muito forte e precisa ajudar Douglas. Após a tempestade de raios e toda a ira que caiu sobre o clone, ele permanece ileso, sem um único arranhão. Tori e Thomas ficam parados, sem entender como isso pode acontecer, porque o adversário ainda está vivo. Os caras, observando por trás dos arbustos, também não entendem por que o plano não deu certo. De repente, o Sr. Smith começa a cobrir a boca com a mão e tossir sangue. Ele começa a desmaiar, mas sua empregada animado pega. Douglas ainda, no fundo, espera por outra tentativa de Thomas de incinerar seu clone. Amber se pergunta o que eles farão agora, já que o clone está ileso. Douglas, é claro, pode simplesmente explodi-lo, mas isso levantará suspeitas. A empregada sugere fingir que está mortalmente ferida, mas Emma não acha que eles vão acreditar nela. O clone se abaixa e diz que seus órgãos cederam com o raio e é uma honra ver tanto poder real antes de morrer. Thomas o convida a dizer as últimas palavras. Notando que batalha maravilhosa foi aquela, ele já havia esquecido por que lutaram. Amber sugere que o proprietário diga algo definitivo e então exploda o clone. Yasmin aparece ao longe, ela corre para ajudar. O clone diz que rompeu o noivado com ela e agora eles não estão mais conectados. E com a mão no coração, ele convence Thomas de que ele deveria morrer, não ela. Yasmin não tem tempo de alcançá-lo, pois o clone explode e milhares de pequenas partículas sobem no ar. Ela não acredita no que está acontecendo, ainda tem na cabeça uma imagem deles juntos e a vontade de voltar no tempo desperta. O pai de Douglas recebe em seu telefone uma mensagem de Tori, que lhe envia dinheiro pelo assassinato de seu filho. Ele não entende o que o dinheiro tem a ver com isso. O chefe da família está com o coração partido e não entende como o filho pôde abandoná-lo. Tori mostra a mensagem de transferência e quer levar o corpo do filho consigo enquanto seu pai continua contando como seu filho era a esperança de toda a família. Rangendo os dentes de raiva, ele murmurou que a família Smith confia apenas em sua força e pensa que pode simplesmente matar uma pessoa. Mas todos esses discursos apenas levam ao fato de o chefe da família querer receber ainda mais dinheiro pela perda, com que Tori concorda prontamente. Ao mesmo tempo, Douglas está parado na montanha, feliz por seu pai estar se dando bem. Depois de conversar com ele pela manhã, decidiu sair de casa para não trazer perigo para eles. Ele diz a Megan que já é hora de ele voltar, porque já está aqui há muito tempo. A menina pergunta para onde ele precisa voltar, apontando para o céu. Ele conta sobre o espaço, onde seus companheiros o esperam, lutando contra alienígenas. A empregada o convida a não voltar, mas a passar o resto da vida aqui. Douglas confirma que não existe tanta beleza e paz no navio. O personagem principal gosta muito do mundo daqui, mas não está acostumado com essa vida. Meg apoia a decisão do proprietário e pergunta como eles podem ajudá-lo a voltar, ao que Douglas começa a contar a ela sobre os elementos. Existem 10 elementos no total: madeira, água, fogo, terra, vento, relâmpago, luz e escuridão. O Sr. Taylor precisa coletar energia suficiente para ativar todos eles. Como exemplo, ele cita o veneno com que Emma envenenou. Ele dividiu e absorveu a energia. A empregada exala porque achou que o veneno dela era muito fraco. Emma se lembra de como ele a curou usando os elementos e sugere que eles também o envenenem e a curem para que possam ter uma quantidade infinita de energia. Mas Douglas a puxa de volta e diz que gastou várias vezes mais energia no tratamento do que recebeu com o veneno. Além disso, ele está preocupado com a menina, pois será muito doloroso para ela. Enquanto as antenas na cabeça de Emma formam um coração de vergonha, Amber dá o manto ao dono.
Apenas tocando o manto, ele sente como 1000 pontos de mana foram adicionados a ele. A empregada explica que este é um manto de demônio de baixo nível que aumenta as habilidades mágicas. Megan decidiu não ficar para trás e deu ao seu mestre luvas de reforço, que acrescentaram mais 500 pontos de mana. Os servos percebem que mesmo que suas bugigangas mágicas melhorem a magia, muito menos os artefatos antigos. Douglas não acha que conseguirão encontrar artefatos tão rapidamente, para os quais as meninas o convidam a se inscrever em competições onde os artefatos são recompensa pela vitória. Mas ele precisa escolher um novo nome para registrar, então decide se chamar pelo nome verdadeiro. O plano dos rapazes funcionou perfeitamente. Tori carrega uma caixa com um cadáver montanha acima para o mundo dos demônios. Ela teimosamente tenta entender por que o cadáver fede como se tivesse sido vomitado. Mas ela não pode prescindir de dificuldades. Em seu caminho surge uma coluna de chamas, na qual ela milagrosamente não caiu. A senhora dos Teens fica na frente dela e ordena que ela não toque nos restos mortais de Douglas. Tori fica surpresa com a avançada magia de fogo de Yasmine. Ela lembra a raposa que seu noivo já está morto e precisa ser enterrado. Mas ela não acredita em uma única palavra de Tori. Ela leu a correspondência entre sua empregada e ela. Yasmine pede para ela não fingir, pois sabe que foi Tori quem matou Douglas. A raposa grita e corre para a batalha. No mundo dos demônios, está se espalhando um pedido de ajuda da criada senhora dos Teens. Ela roubou o telefone da empregada e agora sabe de todos os segredos. Precisa ser pega com urgência. Tendo aprendido sobre tal ameaça, Jim Weber não está feliz. Com ela correndo por aí, a raposa caiu para o 2º nível e tornou-se intragável. Ele precisa se livrar dela rapidamente. Seu monólogo é interrompido pela chegada de Alison Teague, para quem ele só queria ligar. Ela já ouviu seus pensamentos e acha que é uma ótima ideia. Ele continua reclamando com Alison sobre como a raposa já ultrapassou todos os limites e sua captura servirá de lição para os demais, aos quais a menina concorda em adicioná-la à lista. Alison também descobre o motivo: o assassinato de Douglas Taylor. Ontem, provocou a menina a fazer isso. Ela está perplexa porque a alma de Douglas voou para o Templo dos Deuses há 3 dias. Jim sugere que seu corpo agora poderia ser assumido por outra alma, mas isso não importa agora, porque ele está morto. Há notícias de que um novo participante foi inscrito no concurso dos preguiçosos, e todos sabem o nome dele, pois ele é o único que conseguiu ferir seu governante uma vez. A estranha está zangada porque viu com os próprios olhos como ele morreu. A garota não consegue acreditar que o capitão do navio de guerra das montanhas Fênix se chama Martin Quartz. Douglas consulta Megan sobre a melhor forma de se disfarçar. Ela lhe oferece algo feminino. Chegando para a competição, as empregadas decidem ir aos locais habituais do público. As meninas lembram ao senhor que para vencer a competição ele precisa ser o mais preguiçoso possível. Mas a primeira dificuldade no caminho de Douglas não são as provações, mas sim o já conhecido Thomas Smith, que tenta pedir-lhe ajuda. Mesmo que o herói rejeite seu oponente, dizendo que ele está ocupado, Thomas começa a contar como sua família o enviou aqui para encontrar sua esposa. Ele pede para memorizar toda a lista de suas potenciais noivas, pois ele mesmo não consegue se lembrar delas. Ele escolheu Douglas para isso porque ele foi o primeiro a chamar sua atenção. A empregada chegaria logo e se descobrisse que ele não havia aprendido nada, ficaria muito brava. Tori se aproxima deles e Douglas concorda com os termos de seu oponente, pois lhe deu algumas informações sobre seus oponentes. A empregada pergunta se seu patrão aprendeu tudo de cor, ao que ela recebe uma resposta afirmativa e, além de tudo, seu patrão encontrou aqui um amigo. Ela está muito feliz com o sucesso do Sr. Thomas e mostra a ele um presente, um rabo que se parece muito com um dos rabos de Yasmine. Gotas de sangue escorrem pela ponta do rabo de cavalo, e a empregada sugere que será um lenço para seu mestre. Douglas, chocado, vai até ela para saber de onde ela conseguiu, ao que ela incompreensivelmente pergunta se ele quer o mesmo. Ela ainda decide explicar que essa cauda pertence a Yasmine dos Teens. Ela infringiu a lei e durante a cerimônia de abertura da competição será sacrificada. Sem ouvir até o fim a fala de Tori, Douglas sai correndo em busca de Yasmine. A empregada não tem ideia para onde estava indo o novo conhecido. Se ela soubesse que essas caudas eram tão caras teria levado mais algumas. Thomas apressa, já que eles têm que ir. Thomas também quer salvar a senhora dos Teens, mas Tori não quer deixá-lo ir e diz para ele ficar quieto e assistir à transmissão. Smith se lembra de Douglas lhe dizendo antes de morrer que Yasmine era inocente. Sua empregada não acha que alguém irá ouvir esses argumentos e muito menos ajudar Yasmine a permanecer viva.
A pequena senhora dos Teens era diferente das outras desde a infância. Um dia, perto de sua casa, vendia-se comida de rua e ela pediu ao pai que a comprasse. Ao que recebeu apenas uma resposta grosseira de que Yasmin não estaria ali. Havia lixo para plebeus, ela deveria comer o que os criados preparassem para ela. Ele até convocou um esquadrão para retirar as pessoas que preparavam comida comum para os plebeus perto de suas casas. Desde cedo ela começa a praticar magia de fogo e até tem sucesso nisso. Ela decidiu se gabar para a mãe de que, com a ajuda do livro que havia encontrado uma maneira de fortalecer sua magia e se ofereceu para tentarem juntos. Mas a mãe só ficou brava e queimou o livro da filha, gritando com ela, porque ela deveria apenas deitar, só assim ela ficará mais forte. Mesmo tendo amadurecido um pouco, a raposa ainda tinha vontade de passear, pelo que seu pai só a envergonhou. Ele a lembrou de quantas pessoas nobres e preguiçosas havia em sua família, e foi seu pai quem a forçou a se casar com Douglas. Olhando o perfil dele, ela não consegue entender como alguém pode gostar dele. Tudo que ele faz é deitar e dormir, mas ela se sente atraída pelo relato dele por uma foto tirada recentemente, onde ele e suas criadas nadam em uma enorme tartaruga e conta em detalhes como é legal. Justamente quando ela estava feliz por ter encontrado um homem como ela, seu pai decide romper o noivado, já que o nível de Douglas caiu de 8 para 4. O amor não tinha sentido para o pai dela. Você não pode comprar nada por ele, você só pode morrer de felicidade e fome. Agora ela está espancada, coberta de hematomas e sangue, pede desculpas ao pai, segura a caixa e está pronta para morrer por seu amor. Alison Teague leu o veredicto porque a senhorita Yasmin lia livros, ela tentou estudar aqui. O juiz se oferece para lhe dizer as últimas palavras. Ao vivo, a raposa conta a verdade, que são designados servos que deveriam transformá-los em preguiçosos para serem massacrados por demônios, e que seu amante foi morto pela empregada Tori da família Smith. Ao ouvir a transmissão, Thomas quer saber do servo se o que está sendo dito é verdade, ao que recebe a resposta de que é tudo mentira. Yasmin tenta demonstrar a correspondência das empregadas que iniciaram o assassinato, mas ao seu redor ouvem-se os gritos do povo, ávido por represálias rápidas. Megan rompe a multidão, pedindo às pessoas que a deixem passar. Emma não entende o que ela está fazendo, talvez ela queira salvar a raposa. A menina não quer que Yasmin morra, pois arriscou a vida para encontrar o corpo do dono, ainda que falso. Amber se opõe aos seus planos, não importa o que façam, eles não serão capazes de salvá-la agora. Acima está Alison Teague, ela é um dos demônios mais poderosos do mundo. A demônio gentilmente pega Yasmin pelo queixo e diz que suas palavras não vão ajudar, não vão conseguir despertar o povo. Mas a senhora dos Teens não ouve mais suas palavras, porque vê Douglas aparecendo no ar acima deles. Abaixo na multidão há uma bacanal, todos gritam indignados, as criadas notam seu mestre no palco. Douglas pega Yasmin e tenta afastá-la de tudo, de Alison e da multidão. Ao mesmo tempo, com um toque, ele corta todas as roupas da demônio, deixando-a apenas de calcinha, e causando pequenos cortes na pele. Embora a multidão esteja indignada, eles começam a olhar para ela com desejo. Amber lembra que Alison é um demônio da sedução. Emma entende por que todos estão olhando tanto para ela. E ela se pergunta como seu companheiro conhece tais detalhes sobre o demônio da sedução, mas Amber não quer responder tal pergunta. Miss Teague absorve os poderes de todos que estão por perto, seu dono certamente não consegue lidar com ela. Enquanto a empregada tenta gritar para o patrão e avisá-lo, ele quer tratar de Yasmin, que se liberta e quer levar a caixa com o cadáver do amante. Mas Alison alcança os rapazes, ela não achava que haveria outro idiota como a senhora dos Teens. Mas isso não será um problema para ela, logo ela tirará toda a sua vitalidade. Enquanto Douglas se pergunta qual elemento o inimigo está usando e como combatê-lo, Yasmin agradece e pede que ele fuja daqui. Mas ele não escuta a garota e decide usar todas as suas habilidades defensivas para garantir. Alison fica surpresa que seu oponente ainda não tenha fugido do medo. Ela direciona veneno para os rapazes, o que quebra o feitiço protetor de Douglas. O feitiço, quebrando o escudo, apenas adicionou mana ao personagem principal, pois é apenas veneno que ele consegue processar. Alison não entende por que nada está acontecendo, ela está começando a pensar que simplesmente não percebeu. Mas o Sr. Taylor entende que não pode assustá-la agora, ele precisa fingir que está ferido para que ela continue seus ataques. Ele finge que estava ferido e não está se sentindo bem, e Yasmin até ficou com medo de seu salvador. Mas, surpreendentemente, ele decide se abrir e diz que seu nome é Douglas Taylor e todos pensaram que ele estava morto. Continuando a encenar a performance,
Ele disse que voltou do inferno porque machucaram Yasmin e dos Teens, então ele se rebelou e foi atrás deles. No camarote, as meninas também assistem à transmissão e não entendem por que a menina merecia tal destino. Mas, apesar de todo esse espetáculo interessante, o principal é não acabar no lugar do personagem principal. Por medo, o mestre dos venenos até deixou cair o telefone das mãos dela, de onde se ouviam os gritos de Douglas. Ele grita para que os inimigos o ataquem por serem tão corajosos que Yasmin pede para ele parar. Alison suspeita que ele veio de outro mundo, enquanto a multidão quer afastar esse maluco que está atrapalhando a competição. Os corpos de todos neste mundo estão marcados. O nível neste mundo é apenas um número, não significa nada. Um nível superior significa apenas que o preguiçoso é mais gordo e saboroso. Douglas Taylor é um preguiçoso de baixo nível, mas agora há uma alma muito forte em seu corpo. Alison não pode lutar com ele agora, pois ele pode derrotá-la. Ela decide também encenar a cena, como se emociona com o amor dos rapazes que querem se salvar da morte certa. Enxugando as lágrimas dos olhos, ela decide fazer uma aposta: se Douglas vencer a competição, ela declarará Yasmin inocente. Mas ele não quer aceitar a oferta dela. O herói só quer que ela tente acertá-lo novamente. Seu companheiro implora que ele não concorde com a aposta. Mas ele ainda decide concordar, mas se perder, ela o matará com sua magia. Alison suspeita que é exatamente isso que ele está tentando alcançar. Douglas também pergunta a ela se há um lugar para se lavar, e a demônio aponta a direção para ele. Ele pega a raposa e a leva embora. Ela grita e não entende o que está acontecendo. Yasmin decide perguntar se Douglas está vivo. Então o que tem naquela caixa? Ele responde secamente que é melhor ela não saber. Eles finalmente chegam a uma enorme piscina azul, que é ainda maior que a casa da Senhora dos Teens. O personagem principal avisa que seu companheiro pode não ter pressa, pois de manhã não tem ninguém aqui. Yasmin só quer que ele saia daqui primeiro. Mas Douglas não entende por que ela o está mandando embora. Ele veio aqui para curá-la. Yasmin começa a cobrir o decote de vergonha, e o herói apressa. Faltam meia hora para o início da competição. Uma voz começa a soar no alto-falante avisando que a competição começará em 30 minutos e pedindo a todos que se dirijam para a saída do campo. Todos os participantes começam a se preparar, pois serão exibidos em todo o país. Na tela, o mestre do veneno vê os renegados Douglas e Yasmin mergulhando na piscina. Ela se pergunta como eles sabiam que a primeira rodada da competição acontece na água, com o personagem principal tentando acalmar uma raposa que chuta. Mas ele inadvertidamente toca as feridas da Senhora dos Teens, e ela se liberta e voa para trás. Mas ele consegue pegar o companheiro, que grita de dor. A personagem principal pede desculpas por ser descuidada e promete ser mais cuidadosa. Douglas olha para a garota chorosa. Para devolver seu cadáver, ela veio até aqui e quase morreu. Ele promete que vai lidar com o demônio que deixou essas feridas para ela imediatamente após a competição. Yasmin admite calmamente que a multidão fez tudo isso com ela, atiraram pedras nela e cortaram seu rabo. Desde criança não gostava de ficar sentada em casa, por isso só chegou ao segundo nível. Ninguém precisava dela neste mundo, onde o nível de preguiça decide tudo. Ninguém acreditava em suas histórias sobre demônios que os criam para o abate. Mas o povo é fácil de entender. Há milhares de anos os preguiçosos foram elevados à categoria de deuses. Esta sociedade não precisa de escória como Yasmin. Ela implora em lágrimas, pedindo a Douglas que não sacrifique sua vida por ela. Mas ele não dá ouvidos a essas bobagens. Simplesmente abraça e, abraçando-a, diz que é igual a ela. Tomando seu pequeno rosto manchado de lágrimas nas mãos, ele é a primeira pessoa a dizer que acredita nas palavras dela sobre demônios. Pela primeira vez na vida, ela se sente apoiada. Ele ajudará outras pessoas a descobrir a verdade. Durante esse tempo, ele conseguiu curar as feridas da raposa, e agora que suas caudas estão no lugar, ela está novamente como antes. Ela se joga no peito de seu salvador e pede desculpas pelo fato de seu pai querer casá-la com ele apenas para que sua família se tornasse mais forte. Ele tranquiliza Yasmin, dizendo que já romperam o noivado, ao que a moça pede para lhe dar a oportunidade de terminar. Agora que sua família a deserdou e ela se tornou livre, a menina não tem tempo de terminar quando começa a primeira rodada da competição. Outros competidores começam a pular na água, pegando esse doce casal de surpresa. Eles recebem olhares de desprezo e perguntas sobre o que estão fazendo na piscina tão cedo, chamando-os de tolos que não são preguiçosos o suficiente. Douglas fica surpreso que a primeira etapa da competição será disputada na piscina. Mas ele lembra que Yasmin queria lhe contar uma coisa, mas ela tossiu e começou a cuspir a água que havia engolido. O chefe da família Lockyer, dos Teens,
vai direto até eles e imediatamente começa a arruinar sua filha por desonrar sua família. A menina imediatamente começa a tremer de medo. Seu pai olha para Douglas, dizendo que até gostava dele antes. Ele pensou que o escolhido que ele escolheu não apenas se degradaria ainda mais, mas também arrastaria sua filha atrás dele. A única coisa, segundo o pai, que o escolhido lhe ensinou foi falar besteiras. Douglas diz que a filha não disse nada disso. Locker deseja boa sorte ao personagem principal, pois o chefe da família, dos Steens, é o juiz desta competição. Outros participantes começam a rir dos caras que irritaram o juiz antes mesmo do início da competição. Mas a raposa permanece calma. Ela diz a Douglas para dar o seu melhor. Ele ficaria feliz em tentar, mas o que deveria fazer? Apenas sentar na água e azedar. A classificação da competição é dividida igualmente entre espectadores e juízes, sendo necessários 8 competidores para avançar para a próxima fase. A rodada iniciada terminará em 10 minutos, e o personagem principal está na parte inferior da classificação. Ele não entende do que depende o placar, e a informação que lhe foi dada para a revisão é absolutamente inútil. Em quinto lugar está a família dos mágicos roxos Maggie Roberts, uma mestra de venenos de nível 6. Ela já conseguiu infectar a água ao seu redor. Em quarto lugar está a família do coração de pêssego. Dame Ligan, uma invocadora de profissão de vampiro, está no 7º nível. Ela está dando um chá sangrento. O terceiro lugar é ocupado pela família do White Metal. Barbara Wilson, um anjo cuja profissão é espadachim. Ela está no 8º nível. As pessoas ficam encantadas com ela. Na segunda linha está a família das joias. Tina Karen, uma pessoa, uma profissão que segue o destino. E ela está no 18º nível. A menina é a campeã da competição anterior. Mas a pontuação mais alta na competição agora vai para Thomas Smith, um mágico de profissão anfíbio. Seu nível de preguiça é 9. Ele é uma pessoa preguiçosa que consegue dormir mesmo no meio de uma tempestade. Talvez ganhe pontos por sua beleza. Douglas se lembra de um momento de seu passado em que seu professor deveria transferir a magia de seus ancestrais para ele. Ele fica grato e quer esclarecer a que elemento essa magia pertence. Ela responde que não importa, é só que a magia deixará suas habilidades mais bonitas. Ele não entende qual o sentido disso. Sua professora o lembra que ela é a melhor em sua área e ninguém discute com ela. A professora era um modelo para seus alunos, e tudo por causa de sua incrível beleza. Douglas decide usar uma habilidade que seu professor lhe ensinou. Locker está acompanhando a classificação neste momento. Vendo o Sr. Taylor na parte inferior da classificação, ele está exultante. Mas um amigo do meio da arena começa a disparar um raio de luz brilhante para o céu. Todos os espectadores imediatamente prestam atenção nele. O feixe perfura o céu, de modo que o mundo lendário fora dos céus se torna visível. As inúmeras estrelas no céu iluminam apenas uma pessoa, Douglas Taylor. Tina congela com o que vê, maravilhada com a incrível habilidade de seu oponente, mesmo ela não conseguindo. O pai de Yasmin fica igualmente impressionado, não entendendo como uma pessoa preguiçosa apenas do 4º nível pode fazer isso. Ele pergunta a Douglas que tipo de habilidade é essa, embora o próprio herói não se lembre do nome. Sr. Taylor decide chamar essa habilidade apenas de um monte de efeitos especiais. Essa habilidade realmente não lhe custa nada. Megji corre até ele e começa a sacudi-lo, tentando descobrir em que nível ele está, e ao saber que um preguiçoso de 4º nível está parado na frente dela, ela não acredita nele. Dame também não acredita no recém-nomeado líder da competição, como o nível 4 pode parecer o nível 25. Enquanto tentam culpar Douglas, ele entende que o principal para todos é demonstrar suas belas habilidades, mesmo que não os ajudem em uma batalha real. Ele ainda não conseguirá abrir os olhos para a verdade, mas tentará obrigar todos a pedir desculpas a Yasmin. O herói grita bem alto para que todas as arquibancadas possam ouvi-lo que ele só conseguiu graças à deusa Yasmin dos Steens. Ele, um homem preguiçoso e inútil, conseguiu se tornar mais forte graças à bênção da deusa. Ela não é a escória da sociedade, mas sim uma deusa que tem pena de todos. Ao ouvir essas palavras, Yasmin não entende o que está acontecendo. Mas Douglas continua seu elogio. Ela veio ao mundo pelo bem do povo, e eles a atacaram. O herói faz efeitos ainda mais bonitos ao adicionar raios de faíscas de fogo, dizendo que são as lágrimas da própria deusa. Todas as pessoas no estádio começam a se curvar à raposa e a pedir perdão, porém, acreditando que ela é uma deusa. E a garota novamente inicia seu discurso sobre como os demônios os criam para o abate. Mas ela se interrompe no meio da frase e se pergunta por que Douglas decidiu enganar a todos daquele jeito.
Quando Yasmin descobriu o segredo dos demônios, decidiu-se executá-la publicamente. Isso significa apenas uma coisa: eles não têm medo de que alguém revele seu segredo. E há pessoas que também ajudam constantemente os demônios a manter essa mentira. Desde a infância mais ferida, Yasmin não era como todo mundo, seu pai não achava estranho. Alison estava certa, a senhora dos teens não seria capaz de acordar as pessoas porque elas não estavam dormindo. Ela entende que os campeões sempre foram preguiçosos de alto escalão, as habilidades das pessoas de baixo escalão sempre pareceram muito feias, ninguém prestou atenção neles. A garota decide brincar com Douglas e ordena que o povo torne todos iguais. Ela aponta para o personagem principal e só graças a ela ele conseguiu usar a habilidade mais complexa, manda que votem nele, pois disso depende o futuro deles. Douglas não consegue acreditar no que vê, a peça funcionou e agora ele já está subindo para o topo da tabela do torneio. O juiz não está satisfeito com esta situação, ele mesmo criou Yasmin, ela está zombando dele. Eles os estão enganando, o próprio Locker colocou marcas de preguiça nos outros, mas agora sua voz não resolve nada. Entre outras coisas, são 3 juízes no total, mas os 2 restantes não concordam com o chefe da família dos teens. A segunda juíza é China Milford, ela é professora de história para preguiçosos, é uma pessoa honesta e não vai baixar suas notas deliberadamente. O terceiro juiz é um travesti chamado Orion Cousey, ele com certeza apoiará esse cara. Alison dá um tapinha na cabeça de Locker e diz para ele relaxar porque ela queria que Douglas vencesse desde o início. Afinal, de acordo com o plano dela, eles podem facilmente arranjar a morte dele. Chegou ao fim o primeiro turno da competição dos preguiçosos. O segundo turno terá início após o sorteio, que será realizado pelos jurados. A rodada começa em 2 horas enquanto todos os participantes são incentivados a descansar. Douglas suspeita que o que espera em seguida é um duelo 1 contra 1. Os competidores continuam tentando entender como o preguiçoso 4º nível alcançou tais habilidades. Meg lembra que segundo ele foi uma bênção. Tina não entende por que ele veio aqui quando poderia apenas desfrutar de sua deusa. Bárbara sugere que talvez ele realmente tenha decidido lutar pela igualdade universal. Tina nega, alegando que o egoísmo é um instinto invencível. A vampira Demi decide entrar no jogo. Ela só precisa de uma gota de sangue dele para descobrir seu passado. Ela caminhou voando em direção ao sofá onde Douglas estava descansando, tornando seu andar deliberadamente instável. Ela caiu no encosto do sofá adjacente. Ela cumprimenta o vencedor da rodada anterior e se apresenta a ele como uma princesa vampira. Ele pensa consigo mesmo que ela é claramente louca. Demi faz uma pose sedutora e diz, lamentavelmente, que está com tanta fome que nem consegue dormir. Os participantes, com a cabeça para fora no corredor, assistem a essa foto, já antecipando como o inimigo cairá na isca de Demi. Mas para surpresa de todos os presentes, Douglas se levanta do sofá e dá um tapa no vampiro atrevido. A garota fica inconsciente, e a personagem principal agora tem certeza de que dormirá tão bem por pelo menos 12 horas. Quando ela acordar, a competição já terá acabado. O Sr. Taylor está feliz por ter menos um oponente. As meninas congelam de medo no corredor, na cabeça delas, ele é apenas o diabo em carne e osso. Douglas, entretanto, começa a pedir ajuda, gritando que o homem perdeu a consciência. Uma participante chamada Olivia Grace fica horrorizada com esse comportamento baixo e espera enfrentar Douglas na batalha. Para todo esse barulho e gritos, uma preocupada juíza China veio correndo. Ela estava interessada em saber por que os participantes não estavam descansando. Os participantes imediatamente começam a delatar Douglas, contando como ele bateu na bochecha de Demi, nocauteando-a. China lembra ao herói que a violência é proibida na competição. O herói apenas afirma que não fez nada, apenas tentou ajudar a menina que desmaiou. Pelo contrário, ele culpa os juízes por esta situação, já que Demi desmaiou de fome porque não a alimentaram, e agora estão tentando culpá-lo. China fica tímida e pede desculpas a Douglas, que manda levar o vampiro ao posto de primeiros socorros antes que seja tarde demais. O juiz se senta e coloca Demi no colo. O herói recomenda dar sangue a ela. Mas a China não se sentou para cuidar da vítima. Ela sussurra para o herói que sabe sobre seu treinamento nas Montanhas Fênix. A juíza sabe que ele usou a habilidade secreta da seita Phoenix Mountain. No raio, ela viu suas memórias. Em sua memória, ela viu constelações e espaço onde há uma guerra. Douglas não consegue acreditar no que houve. Ele puxa a mão dela em sua direção e quer descobrir quem ela é. O que mais ela viu e sabe, mas China quer que ele solte a mão dela primeiro.
Maggie fica chocada com tanto atrevimento com o juiz. Tina tem certeza de que ele se apaixonou pela professora e Bárbara tem na cabeça que Douglas gosta de gente mais velha. Depois que Douglas deixa Tina ir, ela se oferece para mostrar a ele o prêmio pela vitória na competição. Douglas percebe que desde o momento em que chegou aqui, apareceu uma espécie de marca escura em suas mãos. Observando o juiz carregar Demi nos braços, ele percebe que não tem medo de nenhum dos rivais, mas Tina o assusta. O que mais ela pode saber? Se o personagem principal a seguir, ele pode acabar em uma armadilha, mas por outro lado, pode perder algo importante. Tendo levado o vampiro ao posto de primeiros socorros, Tina se perguntou se Douglas havia decidido não segui-la, embora não seja surpreendente que demônios o estejam caçando. Mas esses pensamentos não permaneceram em sua cabeça por muito tempo, quando o Sr. Taylor apareceu no horizonte. Com um sorriso doce no rosto, ela se alegra com a chegada dele e decide perguntar se ele decidiu se entregar à misericórdia de seus inimigos. Mas Douglas foi mais rápido, ele enviou seu clone para ela, e assiste remotamente, enquanto Yasmin expressa sua indignação pelas outras garotas sob seu ouvido. Ela acha que ele gostou da professora China, talvez ele goste dessas mulheres, objeta o herói, dizendo que ela entendeu tudo errado. O juiz o conduz até a porta atrás da qual está escondido o prêmio do concurso, dizendo que depois de 1000 anos, talvez ele já tenha esquecido. Depois de pensar por um segundo, Douglas não entende do que está falando, mas diante de seus olhos se abre uma imagem que ele não conseguia imaginar. Ele vê à sua frente um enorme navio de guerra que lhe é dolorosamente familiar. Conduzindo o clone para a sala do navio, China grita para um homem chamado Nortastialt que ela trouxe um novo sobrevivente da guerra. O personagem principal não vê ninguém em seu campo de visão, mas é chamado para se aproximar. China pede permissão a Norta para contar o plano a Douglas, mas a Sra. Stialt pede que ele se aproxime ainda mais. Depois de dar mais alguns passos à frente, o clone quer fazer uma pergunta, mas não tem tempo para isso, pois uma lança passa por ele. Yasmin e o personagem principal congelam de horror, o sinal é perdido, os inimigos realmente mataram o clone. Se eles conseguiram destruir seu clone com um golpe, isso já significa que eles não são fracos. Douglas sai correndo, enquanto Yasmin tenta descobrir onde ele está porque a competição vai começar em breve. Ele disse a ela que estava indo ao banheiro. Em sua cabeça agora só há um pensamento decolar, aproveitando a interseção das nuvens com o elemento ar, mas para manter esse feitiço ele precisará de 1000 mana por segundo. A todo custo, ele deve descobrir como este mundo está conectado com aquele de onde ele veio. Voando alto no céu, ele percebe que em apenas alguns segundos estragou metade do maná que vinha guardando há tanto tempo. Douglas chega à atmosfera e pensa que precisa economizar forças, caso contrário corre o risco de não voltar. Tendo atingido a altura que precisa, ele olha o planeta de cima, entendendo como é este mundo. O personagem principal atualiza suas memórias de sua infância e de seu corpo passado. Douglas se lembra de ficar na janela quando criança com outras crianças enquanto aprendiam que fariam parte da tripulação de um navio de guerra e precisariam treinar diligentemente. Enquanto todos olhavam para o espaço sideral, Martin decidiu fazer uma pergunta ao professor. Sabe-se que cada pessoa desde o nascimento está associada a um determinado elemento, mas seu destino é treinar todos os 10 elementos. Isso não é um desperdício de energia. O professor confirma que seu aluno está certo e ninguém ainda domina todos os 9 elementos, mas na verdade a questão não é ficar mais forte. Eles passaram da agricultura para as viagens interestelares. No novo universo existem muitas civilizações que são mais fortes que eles. Uma guerra entre essas civilizações poderia destruir sistemas estelares inteiros e as pessoas não sabem se conseguirão sobreviver. Se algum dia forem capturados ou destruídos, os estudantes atuais poderão se tornar um vestígio de sua civilização e história. Após analisar todas as suas memórias, Douglas percebe que não foi transportado para outro mundo, mas sim jogado em outro tempo. Seus pensamentos chocantes são interrompidos por uma pancada na cabeça, ao que o personagem principal decide se virar para encontrar o objeto que o atingiu. Uma garota desconhecida aparece atrás dele, mas para sua surpresa ele se lembra dela. Ela foi adversária em sua última batalha, ele se sacrificou para matá-lo. Por que ela ainda está viva? Embora essa pergunta assombrasse o personagem principal, o estranho também reconheceu nele um rosto familiar. Douglas tem tantas perguntas para ela, mas se ele não retornar à Terra agora, ele simplesmente cairá para a morte. Seu maná acabou. A estranha pensa que seu oponente veio aqui para lutar contra ela, mas ela não tem tempo de descobrir os verdadeiros motivos dele para estar no auge, pois Douglas se despede dela e mergulha.
A China pergunta a Norta por que ela matou o sobrevivente da guerra que encontrou. Mas a senhora Stout não é tão simples. Ele imediatamente viu que não tinha alma e era apenas um clone comum. A China pede desculpas. Aparentemente ela intimidou demais o Douglas, e agora ele não confia neles. Norta tranquiliza, sugerindo que mesmo que ele confiasse, não é fato que ele poderia ajudá-los. A juíza decide que eles continuarão a executar seu plano, e ela e o vencedor irão para o palácio e depois transportarão os guerreiros para lá. Norta não gosta da ideia de transferir os guerreiros, pois pode haver traidores entre eles. China pergunta se ele suspeita dela. Dona Stout a convida a se aproximar para que ela possa olhar dentro de sua alma, ao que a professora obedece. Norta escaneou e afirma que os demônios ainda não capturaram sua alma, mas ela mesma pode traí-la. Mesmo vendo através das pessoas, a garota ainda não consegue confiar em ninguém. Afinal, aquele em quem ela mais confiava no universo desapareceu há exatamente 1000 anos. Já começou o segundo turno da competição, o adversário está dividido em duplas. Vencerá aquele que primeiro fizer o adversário chorar. É anunciado o primeiro torneio entre Douglas Taylor e Demi Liga, mas é estranho onde estão esses participantes. No momento certo, Douglas pousa do céu na arena e é automaticamente reconhecido como o vencedor, pois Demi ainda está dormindo. Deitado no chão, o herói entende que tudo o que acontece aqui está intimamente ligado a China Milford. Ele certamente deve olhar para o navio novamente. Sentado no pódio, Locker fica com raiva, perguntando que idiota combinou Douglas com um vampiro, ao que Orion timidamente diz que foi obra dele. Completamente fora de si de raiva, ele grita com o colega que ajudou especificamente o menino a vencer. Orion o ignora e diz para ele não ficar tão bravo. Ou acredita que um jogador de nível inferior não pode ser digno de vencer a competição. Com um sorriso, o chefe da família dos times concorda que é preciso dar esperança às pessoas. Ele manda uma mensagem para Alison para descobrir por que Douglas está vencendo, ao que ela responde que seu pessoal cuidará dele. Depois de ler a garantia de um dos demônios supremos, ele ainda não entendeu o que significa a versão deles. Ele tomará cuidado. Enquanto olha pelo telefone, Douglas desliga na varanda perguntando sobre o paradeiro da professora China, ao que ele rapidamente responde que ela está no banheiro. Ao perceber que na sua frente está uma pessoa que ele odeia, ele o ameaça ficar longe da filha. Orion filma toda essa cena em seu celular. Locker quer continuar insultando seu inimigo, mas percebe uma marca escura de Chi em sua mão. Ele tenta agarrar Douglas enquanto Orion, filmando, continua comentando tudo isso pelo caminho. Meg grita que o juiz pegou um dos jogadores pela mão e está correndo com ele para algum lugar. Bárbara pensa que seu oponente quer bajular o juiz e implorar pela vitória. Um certo estranho passa, lamentando que todos só podem esperar a ajuda de alguém. Não percebe Megji e seu espinho crava-se em sua cabeça. As meninas estão descontentes com esse comportamento rude, pois ele nem pediu desculpas à vítima. Voltando-se, o Rude ri, não costuma pedir desculpas a ninguém. Ele começa uma briga com os competidores enquanto Meg tenta limpar o sangue da testa. O estranho resolve ofender Bárbara, dizendo que se ela tomar tanto chá com leite com certeza vai engordar, mas isso é engraçado para a menina. Todas as calorias vão para sua espada. A segunda rodada da competição anuncia os participantes Meg e Roberts e Lebanon Aivas contra ela. Que sorte eles já estarem no campo de batalha. O plano do Líbano falhou. Ele não conseguiu irritar as meninas, mas isso não importa. Sua principal tarefa é evitar que Douglas vença. Locker levou embora o personagem principal e disse-lhe que a marca em sua mão era uma maldição alimentada pela raiva, então Douglas não poderia removê-la através da limpeza. O mecanismo deste selo é simples. Quanto mais aqueles que estão com raiva se reunirem ao seu redor, pior ele ficará. O juiz recomenda que ele se esconda em algum canto tranquilo onde não haja ninguém e não incomode ninguém. Talvez assim sobreviva. Há uma diminuição acentuada no tamanho do herói. Locker pensa que essa maldição teve tal efeito sobre ele, mas isso é simples, porque ele agora tem muito pouca força. Os restos de sua mana ainda são suficientes apenas para a cura. Ele sofre danos constantemente. Nesse ritmo ele pode ficar sem mana e morrer. Ele precisa encontrá-lo com urgência. Enquanto Locker quer mandá-lo para o hospital, ele pergunta se sobrou água na piscina. Douglas começa a correr o mais rápido que pode enquanto o juiz grita para ele parar imediatamente. Enquanto isso, o Líbano decide se apresentar na arena. Vai dizer a todos que são completos idiotas. As pessoas estão indignadas com a forma como esse grosseiro chegou às semifinais e como conquistou fãs. Meg fica de lado e chora. Ela desiste. Líbano segura a caixa com seus insetos nas mãos. Ele só fica feliz com os apelos dela.
mas decide que se ela não chorar não basta. Líbano joga a caixa no chão e a esmaga com o pé. Sua rival tem lágrimas quentes escorrendo pelo rosto e ela pede que ele pare. Mas as lágrimas dela não lhe bastam. A menina cai a seus pés e começa a implorar. Ele a chuta, repetindo que ela deveria chorar mais, enquanto a garota sai voando gritando. Mas felizmente Maggie é pega por Douglas. Líbano apenas ri deles e diz que a própria garota o atacou, e ele estava apenas se defendendo. Nosso nome durão é Livan Aivas e ele tem apenas 20 anos. Todo mundo nas montanhas Fênix o conhece. Os transeuntes já conhecem suas travessuras. Vendo como ele pinta as paredes, simplesmente vão denunciá-lo à polícia. Todo mundo neste mundo não o entende. Ele pintou uma parede na qual foi pintado um dos astronautas. Na opinião dele, eles não são necessários e há problemas mais sérios. Existe magia no mundo deles. É de onde vêm os alienígenas. Seria melhor se eles gastassem dinheiro com isso. Mas um dia ele voltou para casa e tudo mudou. Entrando em casa, ele já gritava da porta para a esposa, perguntando o que havia para o jantar hoje. A garota com quem ele morava era um cara que conseguiu preparar um banquete inteiro para sua chegada. Líbano começa a gritar que tudo não passou de uma farsa, embora o homem que morava com ele nunca tenha dito que era uma menina. Sr. Ivas corre até a porta na esperança de chamar seus irmãos e dar uma surra nesse travesti. Sua história começou, como a maioria das vítimas, com um acidente em que a pessoa não teve tempo de frear. Ao acordar, viu na sua frente uma garota de cabelo rosa, que o cumprimentou e disse que havia ligado para ele aqui. A partir de hoje ela o declarou seu escravo, para quem ele, claro, a enviou. Traumas do passado agora o assombram, e ele não confia nas meninas. Demi ficou surpresa com sua recusa. Afinal, se ele decidir sair daqui, ele se verá desnecessário aqui. Ela acabou tendo razão, porque depois de 3 dias ele estava morrendo de fome. Os abutres já estavam sentados em cima dele, esperando sua morte. Quando ele estava prestes a morrer, uma mensagem apareceu diante de seus olhos. Ele recebeu uma oferta para ganhar força e absorver a raiva de outras pessoas, tornando-se assim mais forte. Sua missão é coletar a energia da raiva e destruir o inimigo chamado Douglas Taylor. O personagem principal sente que quanto mais a multidão apoia o Líbano, pior ele fica. Ele abaixa Maggie ferida no chão, percebendo que precisa de maná para tratamento. Líbano dirige-se a eles, dizendo que o pequeno continuaria a atacá-lo. Mas, para sua surpresa, Douglas se encontra na beira da piscina e começa a beber água dela avidamente. Mas ele tem um plano. No primeiro round Maggie soltou insetos venenosos na água. Ele consegue transformar o veneno em maná através da purificação. Enquanto ele reabastece os seus suprimentos de maná, a menina grita para ele parar de beber água. E o Líbano não entende como alguém pode beber água suja. Maggie corre até ele e pede que pare, pois a água está envenenada por ela. Vendo como ela começa a chorar, Douglas pensa que se a garota é quase parente de besouros, então suas lágrimas também podem resolver o problema. Desde a infância, Maggie Roberts vivia sozinha e não tinha medo de nada. Ela não tem medo, ela tem seu próprio público e sem pessoas ela não ficará sozinha. Ela sabia que viria alguém que não teria medo de seu veneno e teria conhecimento de todos os elementos. Os espectadores veem uma imagem comovente de como Douglas enxuga as lágrimas do pequeno mestre dos venenos. O maná começa a aumentar em uma velocidade frenética. Todo mundo se esquece do Líbano e não consegue se lembrar do motivo pelo qual ficou com raiva. As empregadas e Yasmin, que claramente estava insatisfeita com a situação, chegaram a esse espetáculo. O inimigo não erra. Talvez, em tentar ofender Douglas chamando de pervertido, e o povo é uma multidão de escolares que admiram o maluco. Douglas chama o garoto chato até ele, argumentando que quer lhe contar algo. Mas o juiz Chino impede-o, lembrando-lhe de não usar violência. Ela declara que Lebanai foi o vencedor do segundo turno e tenta tirar a galera do campo de batalha. Sem ter tempo de dizer uma palavra a ninguém, a professora os transporta e os separa do mundo exterior. Segundo ela, resta muito pouco tempo. O personagem principal olha com curiosidade o espaço em que se encontra. O Líbano continua a expressar a sua insatisfação com o que está a acontecer e Douglas não entende por que é que todos gritam com ele. A China tenta descobrir como sendo do passado e lutando no espaço, o personagem principal não se lembra dele. Douglas entende que o Líbano provavelmente está com ele daquela época, mas não se lembra de que houvesse tantos rudes em sua equipe. O estranho decide se apresentar como o capitão de seu navio, que sacrificou sua vida para repelir o ataque de alienígenas, e chamá-lo de Líbano Aivas. O personagem principal congelou em frenesi, olhando para seu interlocutor como se ele fosse um idiota. A China e o pré-capitão começam a brigar com o herói,
que já percebeu que o Líbano decidiu fingir ser ele. Mas ele decide não revelar suas cartas, mas sim usá-las para seus próprios fins. Cumprimento o capitão, senhor. O personagem principal começa a despejar em seus ouvidos discursos lisonjeiros sobre o quanto ele ouviu sobre sua grandeza. A professora fica satisfeita que os dois se deram bem, eles podem levar Douglas para a batalha pelo palácio. O herói quer imediatamente descobrir que tipo de palácio é aquele. A China fala do Palácio dos Deuses, que é essencialmente um covil de demônios, onde o vencedor da competição é alimentado aos demônios. Ela acrescenta que depois da guerra, os demônios colocaram marcas nos corpos de todos os seres vivos e os tornaram preguiçosos. Quanto mais preguiçosa for a criatura, quanto maior for o seu nível, mais recompensas. Algum tempo se passou e os tratados de magia das gerações anteriores foram esquecidos, e a sociedade se transformou em um bando de preguiçosos. Mas ainda há pessoas que apenas fingem ser preguiçosas, na verdade, estão treinando e se preparando para dar um golpe. E agora, finalmente, esperaram pelo grande herói Martin Quarz, que os liderará a todos para reconquistar o mundo. Douglas quer saber se armas ou algum artefato serão entregues para a luta. A China responde afirmativamente, lembrando-lhe que já viu o navio. O Líbano expressa insatisfação pelo motivo de ainda não ter visto o navio. O personagem principal está se contendo, além do grosseiro ter roubado seu nome, ele também quer controlar o navio. Enquanto o falso capitão lhe dá as costas e quer voltar à arena para encenar uma luta, Douglas quer congelá-lo e interrogá-lo. A China sussurra-lhe ao ouvido que se o atacar, a raiva no corpo do Líbano irá consumi-lo. Ele pode não ser um demônio, mas a magia do mal é a magia dos demônios, eles assumiram o controle dele. O juiz acrescenta que quem o controla provavelmente está vigiando tudo. Douglas diz que isso poderia ter sido avisado com antecedência. Ele se vira para a garota e se apresenta como verdadeiro Martin Quarz, querendo que ela finalmente comece a confiar nele. E ela me lembra da época em que ele enviou um clone para ela, aparentemente ele mesmo não confia muito nela. Ela quer ajudar o personagem principal, encontrar quem o amaldiçoou e salvá-lo. E então mostrarão a todos do que os guerreiros do passado eram capazes. Douglas se lembra de como ele se explodiu junto com seus inimigos, mas seu oponente ressuscitou. Ela ocupou o planeta e colocou demônios aqui para governar, eles começaram a criar pessoas preguiçosas para se alimentar, e o outrora grande capitão do navio acabou no corpo de um fraco que deveria ser devorado. Ele nem sabe se seu professor, treinador e trabalhadores que estavam com ele no navio ainda estão vivos. Seus pensamentos tristes são interrompidos por Meg, que lhe trouxe uma xícara com suas lágrimas, já que ele gostava tanto delas. Ele agradece pelo carinho, acariciando sua cabeça, e oferece-lhe, no mínimo, ajuda com qualquer problema. Meg, incapaz de acreditar no que ouvia, enxuga as lágrimas dos olhos e levanta a cabeça, expressando seu pedido para ajudá-la a se vingar. Essa foi a ordem do chefe de sua seita. Tem 1000 anos, porque eles são os mestres de veneno mais fortes. Sua seita foi destruída por demônios, mas ela ainda tinha todas as suas memórias. Ela, assim como Douglas, tentou preservar a cultura de seu povo depois de tanto tempo. Ele promete devolvê-los à paz anterior. Eles apertam as mãos em sinal de acordo. Meg promete a ele que ele pode confiar nela e está pronta para entregar todas as suas lágrimas a Douglas. Yasmin os pega apertando as mãos. Ela o acusa de primeiro correr atrás da China e agora mudar para Meg. Com as mãos cruzadas sobre o peito, a raposa convida Douglas Taylor a parar de implicar com todo mundo. Enquanto a dona dos venenos cumprimenta Yasmin, o herói tenta explicar que ela novamente entendeu tudo mal. As meninas descobrem que Douglas foi amaldiçoado e que as lágrimas de Meg o salvaram, e agora elas precisam encontrar quem lançou a maldição. Eles também aprendem sobre o Líbano, que não pode ser morto, caso contrário a sua raiva os consumirá. Mas a dona dos venenos se lembra da vampira Demi, que só precisa de uma gota de sangue para descobrir o passado de uma pessoa. Yasmin acha que esse é um ótimo plano e quer saber onde ela está agora, e Douglas sabe muito bem que ela está na enfermaria, ele a nocauteou. Os rapazes vão até o posto de primeiros socorros para ver Demi Ligan, deixando Meg assistindo a competição. Chegando ao quarto da vítima, a raposa começa a xingar e a tentar implorar perdão pelo ato tão precipitado do companheiro. Ela mostra Douglas e faz tudo parecer para que ele até desanime de vergonha. Demi está encantada, pois a própria Yasmin veio pedir desculpas a ela, isso é um milagre sem precedentes. Mas ela ainda gostaria de ouvir as explicações do jovem que bateu nela, pois está interessada no motivo desse comportamento. O personagem principal tenta freneticamente encontrar um motivo e não encontra nada melhor do que dizer que lhe parecia que ela queria tirá-lo.
A garota definitivamente não esperava tal resposta dele, e Yasmin começou a repreendê-lo, dizendo que ele precisava ser mais culto. O herói continua a fazer papel de bobo e começa a falar sobre como dedicou toda a sua vida ao serviço e não consegue pensar nas mulheres. Demi declara que ninguém precisa de um rude como ele, e ela só precisava do sangue dele. Mas a raposa encontra muitas bolsas de sangue no pagamento e pergunta por que o vampiro precisa do sangue de Douglas. O que Demi olha com seus olhos vidrados a pega de surpresa e ela não consegue pronunciar uma palavra.